Vamos continuar conversando sobre a nossa série de mensagens, episódio 7. E quanto a gente já tem aprendido com o Mestre a respeito de praticar o caminho e andar como Jesus andou a partir das práticas espirituais que ele ensinou aos seus discípulos há 2000 anos atrás e que continuam atuais para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre solitude. E talvez eu já tenha imediatamente dois grupos aqui diante dessa palavra. Aqueles que nunca ouviram falar sobre isso e aqueles que têm uma interpretação equivocada sobre esse termo. Então nós estamos num ambiente agradável e também propício para esclarecer e chegarmos até o final dessa mensagem em alguns minutos sabendo exatamente o que é a prática espiritual da solitude e como Jesus ensinou isso aos seus aprendizes há 2000 anos atrás e para nós que somos os seus aprendizes ainda hoje. Quero começar com uma afirmação dizendo que nós não nascemos para o barulho. Eu não sei se eu estou ficando velho, mas eu estou percebendo cada dia mais que ambientes de ruídos intensos e constantes trazem um certo tipo de irritação. Mas eu percebi que na natureza também é assim. Se você notar a lógica da criação, tudo aquilo que é ruidoso, tudo aquilo que apresenta um som mais elevado, significa que é necessário atenção e cuidado. Ou seja, a própria natureza se encarregou de nos advertir através do volume de que nós precisamos estar em um estado de constante perigo e ameaça quando aquilo aparece. Sons de ventos fortes, trovão, cachoeira, o rugido de um leão, o latido de um cachorro bravo. Ou seja, tudo isso nos adverte. É o som e o barulho que chega para nos colocar em estado de alerta. Aliás, os estudiosos dizem que o barulho é o primeiro sistema de medo na vida do ser humano. Prova disso são os nossos filhos bebezinhos, não é verdade? O que os assusta? O barulho. O que gera neles o choro e o desespero? O barulho. Porque nós fomos dotados dessa resposta imediata. Ou seja, existem algumas condições sonoras que nos colocam num estado de ameaça. E isso ativa em nós um sistema instintivo e psíquico chamado sistema luta-fuga, onde a gente começa então a liberar sobre a nossa vida uma energia violenta para que a gente possa se desfazer daquele perigo iminente. Isso se torna cada vez mais difícil numa sociedade tão barulhenta como a nossa. Por isso que os estudiosos dizem que a poluição sonora é o segundo maior desafio do mundo atual em termos de toxinas ambientais. O primeiro é a poluição visual, ou a poluição do ar, perdão. E o segundo, a poluição sonora, que é uma violência contra a nossa alma, gerando desastres para o nosso coração, para a nossa vida, para as nossas emoções e até mesmo para o nosso espírito. Só que a despeito de tudo isso, e embora a gente saiba de tudo isso e não dá para evitar, nós nos acostumamos com isso. Nós nos acostumamos com o barulho. Mas tem respostas, o porquê que a gente fica confortável com ele, e na maioria das vezes a gente nem percebe que está ali. Primeiro, uma posição do mundo da psicologia. Os psicólogos dizem que nós temos uma dificuldade de ficar sozinhos conosco mesmos. A gente tem dificuldade de cair naquele experiência de vazio, onde a gente possa se sentir em presença com o nosso próprio eu. Então a gente cria anestésicos para o ego, onde aquelas conversas difíceis, aqueles lutos que não foram resolvidos, aquelas perguntas que não foram respondidas e que a gente não quer voltar lá, a gente procura de alguma maneira driblar com o barulho. Então a gente coloca um fone no ouvido, a gente liga a televisão, a gente aumenta o volume do rádio, simplesmente para silenciar aquele eu que quer conversar conosco e que a gente se sente desconfortável, porque esse eu é o espelho implacável da nossa alma. Vai nos mostrar quem nós somos, onde estamos e qual é o sentido daquilo que estamos fazendo. Por isso ficamos confortáveis com o barulho, porque muitas vezes não queremos ouvir essa voz do ego ou do eu que fala conosco mesmos. Mas o segundo movimento é sociológico. Uma sociedade que volta-se para o capital precisa de barulho. Barulho é intensidade. Barulho veio com a Revolução Industrial. O barulho é um movimento da economia. Pessoas que são ativadas pelo barulho se tornam mais produtivas. Ou seja, isso mantém a roda continuando na sua sequência sempre presente. Portanto, diante dessas duas realidades, a gente pode dizer o seguinte: psicologicamente, eu me acostumo a viver no barulho porque ele faz um favor, silenciando vozes que eu não gostaria de encontrar naquele momento. Sociologicamente, me faz um favor, porque um ser humano reflexivo e contemplativo se torna um obstáculo para o progresso imediato que nós queremos. E a gente vai tocando a vida dessa maneira e com essas duas justificativas, o porquê nos acostumamos tanto
com o barulho. Mas não apenas nos acostumamos. A gente aprendeu a manuseá-lo. A gente aprendeu a usá-lo como ferramenta na nossa vida. Por isso, nós aprendemos a usar o barulho ao nosso favor. E por que nós o usamos? Porque nós temos um inimigo que a gente quer silenciar. A gente tem um inimigo intrometido, intruso, inconveniente, que nos atrapalha e que a gente quer emudecê-lo. Esse inimigo se chama tagarela. Você conhece alguém assim? Você conhece um tagarela? Ou uma tagarela? Sabe quem é? Já tem o nome dela aí, a gente vai precisar dessa informação daqui a pouco. Porque o tagarela é aquele que não tem papas na língua. Aquele que fala pelos cotovelos, como diz o jargão popular. É gente que muitas vezes é até inconveniente de tanto que fala. Mas eu gostaria de dar nome ao seu tagarela. Eu não te conheço, não sei se é a sua sogra, não sei se é o seu cunhado e nem sei se é o seu amigo de trabalho. Mas hoje, nesse momento, a gente vai dar nome ao seu tagarela. Mas para isso você precisa participar de uma breve dinâmica. Ela é indolor, não vai te causar mal algum, mas você vai nomear o seu tagarela a partir de agora. Topa? Preciso da sua ajuda para isso. Vamos lá? Nós ficaremos 30 segundos em silêncio e com os olhos fechados. E depois disso eu vou dar o nome ao seu tagarela. Pode fazer comigo? Contando a partir de agora, feche os seus olhos, respire fundo e vamos lá. Ótimo. Olha aqui para mim. Vamos dar o nome ao tagarela? Esse tagarela não está sentado à sua direita, não está à sua esquerda, não está fora do seu círculo social. Esse tagarela é você. Porque enquanto você estava em silêncio, você ficou em silêncio? Meu Deus, será que eu fechei o vidro do carro na hora que eu saí? Eu estacionei lá longe, a hora que acabar esse culto, eu estou de salto, vai doer a minha perna. Será que meu marido vai me buscar na porta? Chegando em casa, a gente vai comer o que sobrou do almoço ou a gente vai pedir um lanche? Amanhã tem que pagar aquela conta que eu estava com complicações com ela. Ou seja, você não estava sozinho enquanto a gente exercitava a capacidade de silêncio, não é verdade? Porque nós temos um tagarela que habita aqui, que senta no mesmo lugar que sentamos, que dorme onde dormimos e que caminha conosco. E nós fazemos todo o esforço possível para silenciar esse tagarela. E como a gente faz? Aumentando o barulho externo, a fim de que o barulho interno diminua. E esse é o nosso principal inimigo. E é por isso que nós assumimos e sabemos administrar tão bem os ruídos e as notificações, e o fone de ouvido, e as notícias, e a TV, e a série, e tantas as outras coisas que a gente usa como um certo tipo de dissimulação e anestesia para que a gente possa silenciar um pouco desse tagarela inconveniente. Onde é que ele habita? Bom, ele habita num lugar dentro do nosso sistema psíquico chamado caixa de linguagem. É óbvio que esse termo é meu. Eu não vou entrar aqui com você com uma conversa técnica ou até acadêmica. Meu propósito é ser pedagógico e didático. E antes de chegar na necessidade do silêncio, você entender como você é e o que se processa dentro de você. A caixa de linguagem ou a caixa de ressonância é um item que foi colocado em nós, único e exclusivo do ser humano. Nenhuma outra espécie da face da Terra tem esse privilégio de ter uma voz interior, de ter uma conversa consigo mesmo. Só o ser humano que tem a capacidade de construir o abstrato da sua mente, transformando em concreto. Nós somos capazes de imaginar, planejar, sintetizar. Somos capazes de simular situações, de sonhar. Tudo isso, os nossos amigos chimpanzés, como diz a pretensa teoria da evolução, não chegam nem perto dessa complexidade que é o ser humano e que nos torna únicos e singulares. Você é dotado de uma capacidade de linguagem que nenhum outro ser vivo na criação possui. Por isso que você é único e exclusivo e somos tão lindos quando diz respeito à nossa capacidade de transformar o que é abstrato em algo concreto. Criamos a energia elétrica, edificamos prédios e edifícios, trouxemos a tecnologia, porque o ser humano é esse complexo lindo e surpreendente de uma capacidade de linguagem que só ele possui. Agora, junto com essa caixa de diálogo, vem 3 vozes dentro dela.
E é aí que muitos de nós nos perdemos. E perdemos a nossa capacidade por tentar silenciar pelo menos as duas primeiras. Vamos à primeira. Dentro da sua cabeça existe uma voz. A voz do crítico. Existe um ruminador mental e ele é negativo, desagradável. Nunca é bom a gente conversar com esse crítico interior que habita a nossa mente. Ele fica nos lembrando do passado, daquilo que a gente fez e que a gente era inconveniente, ou de que a gente foi errado numa situação. O propósito dele é jogar a gente para o futuro, dizendo: você não vai ter condição de chegar lá, você é inapropriado, você não é pertencente. Ele nos lembra das nossas culpas. O crítico interior nos mantém numa escravidão perpétua de inadequação, de vergonha, de desprezo. Ele fica falando: tá vendo? Aquela pessoa não gosta de você. Aliás, ninguém gosta de você. E ele vai formatando o nosso sistema de crenças, porque ele é o crítico, o julgador. Ele não está ali para resolver problema, ele está ali apenas para nos condenar e manter nessa ciranda. Só que existe um outro ambiente dentro da nossa caixa de diálogo, que é produzido pela voz do narrador. A voz do narrador interior é diferente. Ela pode ser agradável ou desagradável, depende de como você a manipula e como maneja. A voz do narrador interno é justamente este, que nos faz planejar, que nos faz analisar situações, que faz a gente roteirizar passos, que faz a gente idealizar, sonhar. O narrador interno é aquele que conversa com a gente. Se eu fizer isso, qual é a consequência? E se a consequência for aquela, como que eu posso resolver? Esse problema, como é que eu soluciono? Aliás, o narrador interno, ele veio para solucionar os nossos problemas. É por isso que os seres humanos saíram de condições civilizatórias precárias e hoje conseguem fazer viagens à lua, porque esse narrador interno sempre o motiva a procurar novas soluções, tirando do abstrato e trazendo para o concreto. Ele é maravilhoso, mas porque ele é um comentarista de plantão, ele é um tagarela presente, um Galvão Bueno que nunca silencia, ele vai sempre ficar comentando ao redor. Você viu a bolsa da irmã? E você viu o carro que o irmão comprou? E você percebeu que hoje as pessoas estavam um pouquinho mais distantes de você? E você está notando a questão do mercado financeiro, como está nesse momento? E ele começa a sinalizar um monte de coisa ao seu redor. E às vezes, vem alguns pensamentos intrusivos, aleatórios, às vezes até maliciosos, fruto do pecado. Então a grande verdade é que nós temos um narrador interno que pode ser agradável ou desagradável, nós temos o crítico interno que é sempre desagradável, e nós temos a terceira voz, que é sempre agradável, que é sempre mais e positiva. Só que a gente perdeu essa voz. E temos perdido porque no afã e no desejo de silenciar o negativo, tanto do crítico interno como do narrador interno, nós perdemos a capacidade de ouvir aquilo que algumas pessoas vão chamar de voz da consciência, voz interior, e que nós sabemos que no fundo é a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Essa é a outra voz que está na nossa caixa de diálogo. Aliás, parece ser ali que Deus estabeleceu o ponto de encontro conosco. Eugene Peterson é um autor norte-americano que diz: Deus criou o mundo pela palavra. O mundo é pura linguagem. E parece que Deus escolheu o lugar da linguagem para marcar um encontro conosco. Interessante, não é? Somos seres humanos. E só os seres humanos produzem e possuem a capacidade de linguagem. E parece que é isso que Deus quis fazer quando ele disse em Gênesis capítulo 1: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ora, o Deus que é pura linguagem, o Deus que disse haja luz, o Deus que disse haja os luminares da terra, e pelo poder da sua palavra tudo se fez. Deus é palavra, Deus é linguagem, e nesse encontro, nessa caixa de diálogo, ele parece se comunicar conosco de uma maneira muito mais presente, muito mais profunda e muito mais perceptível. Por que não percebemos? Porque nós estamos com barulho demais do lado externo, tentando silenciar esses outros dois tagarelas. O que eu quero dizer para você é que, embora Deus fale pelo lado externo, como está falando com você através dessa mensagem, como fala através da criação, de acordo com Romanos, Deus parece que preferencialmente escolheu falar conosco pela voz interior que habita nossa alma. Os termos das Escrituras são coração, mente, propósito. Vamos ficar com o coração. Mas hoje nós sabemos que o coração apenas bombeia sangue para o nosso sistema biológico, baseado em impulsos elétricos.
Na verdade, é a nossa caixa de diálogo que existe lá dentro. Nossos sentimentos, nossas vontades e os nossos pensamentos. Esse é o nosso coração. E é onde Deus vai para nos encontrar e vai falar conosco. E parece que é isso que João, capítulo 4, versículo 23, quer dizer a cada um de nós. Porque diz assim: Deus é espírito. Preste atenção nisso para você não perder a linha de raciocínio. Deus é espírito. Deus é imaterial. Deus é abstrato. Eu não toco Deus. Eu não pego Deus. Eu não vejo Deus. Eu não sinto o toque de Deus. Porque Deus é abstrato. Eu não estou dizendo que Deus é uma imaginação. Eu não estou avisando você que Deus é uma ilusão. Eu estou dizendo que Deus é imaterial. Então, quando eu digo Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, significa que é nesse espaço de encontro da linguagem, onde Deus fala comigo, onde eu digo Deus me tocou, onde eu falo eu toquei o Senhor, é nesse lugar abstrato que se torna concreto por causa da linguagem, que eu digo eu vi Deus, que eu digo Deus me viu. Deus não tem mãos, Deus não tem pés, Deus não tem figura corporal. Na verdade, nós não podemos dizer que Ele é parecido conosco. A imagem e semelhança de Deus é a nossa capacidade de sermos seres humanos que, através da linguagem, constrói relacionamentos. E Deus constrói um relacionamento com você e comigo nesse lugar, chamado nas Escrituras de coração, mas que a gente sabe que é a nossa caixa de diálogo. E dentro desse lugar ocupam espaços, ou disputam espaços, o crítico interior, o narrador interior e a voz do Espírito Santo. A pergunta é: será que nós somos capazes de ouvir essa voz? Será que a gente não está jogando a água fora junto com o bebê, como a gente costuma dizer bem no popular? Tentando silenciar o tagarela, será que a gente não está tomando um prejuízo sem precedentes de deixar de ouvir a voz de Deus e escutá-lo na nossa vida? Quais seriam os prejuízos de você não estar ouvindo mais a voz de Deus por causa do barulho externo? Quais seriam as tragédias que estariam acontecendo exatamente agora pelo fato de você não refletir a sua vida em Deus e não abrir espaço para que o silêncio dele traga de volta a voz do Espírito Santo em seu coração? Eu quero contar uma história para você, real, para você perceber o prejuízo de uma pessoa que poderia não ter ouvido a voz de Deus, mas que, por graça e misericórdia, acabou ouvindo e se tornou um grande instrumento na vida da sociedade moderna. O nome dele? Dr. Martin Luther King Jr. foi o responsável e o grande ícone da luta pelos direitos civis norte-americano nos idos de 1960. Este homem tinha se disponibilizado a lutar pelo direito dos negros que estavam sendo explorados, humilhados e segregados da cultura branca. E ele acabou sendo perseguido por esse movimento. Havia pouco tempo, em 1956, Rosa Parks, lá no Alabama, resolveu não se levantar de um assento exclusivo para brancos e começou um processo de desobediência civil que eclodiu numa revolta naquele lugar e um movimento mais forte. Os negros começaram então a chamar Dr. Martin Luther King para fazer parte da elite ou dos líderes que pudessem conduzir os negros a esse direito de ter igualdade com todos os demais brancos. Ele estava muito preocupado com isso. Afinal de contas, as últimas semanas ele tinha recebido várias e várias ameaças de morte. Na noite anterior, do dia 27 de janeiro de 1956, ele foi preso por perseguição política, simplesmente por causa disso. Ele estava transitando numa rodovia a 30 km por hora, o policial o abordou e disse que era apenas para 25 km por hora, e ele passou a noite na prisão. Quando ele sai, chega na sua casa, recebe um telefonema. E disseram para Martin Luther King Jr., você precisa deixar a sua casa e a sua cidade em 3 dias. Caso contrário, nós vamos explodi-la e com ela junto à sua família. Esse homem começa então a se perguntar se valia a pena aquele chamado. Esse homem começa então, nesse ambiente de ameaça e de tensão, de tantos barulhos externos, começa a refletir sobre a validade daquilo que ele julgava importante. E eu vou deixar que ele agora narre para você o que ele sentiu naquela noite do dia 27 de janeiro, quando ele não conseguia dormir. Passou um cafezinho na sua cozinha, sentou na mesa da sua cozinha simples e fez a seguinte afirmação. Diz assim, nas histórias das memórias de Martin Luther King Jr. Eu me curvei diante daquela xícara de café, fiz uma oração e orei em alta voz naquela noite. Eu disse, Senhor, eu estou aqui tentando fazer o que é certo, mas o Senhor, devo confessar que eu estou fraco agora.
estou vacilando, estou perdendo a coragem. E pareceu-me, naquele momento, que eu podia ouvir uma voz interior. Eu vou repetir para você, que eu poderia ouvir uma voz interior me dizendo: Martin Luther, defenda a retidão, defenda a justiça, defenda a verdade, e eis que estarei contigo até o fim do mundo. Foi naquela noite fatídica que esse homem se levanta da sua cadeira, assume o seu compromisso, continua a sua luta. Obviamente ele vai ser assassinado 6 anos depois, mas se tornou um homem que ficou no legado da história e escreveu com letras garrafais a sua vida nos anais da sociedade moderna, lutando por justiça, por direito e sendo um exemplo para a humanidade. Agora, e se Martin Luther King Jr. não estivesse em 27 de janeiro de 1956, diante dessa crise e desse sofrimento, mas estivesse em 24 de maio de 2026, em crise e preocupado, e tivesse a possibilidade de ter o que você e eu temos como instrumento em nossa vida. Dá uma olhada nessa imagem. Se ele não tivesse o silêncio daquela cozinha, se ele não tivesse o tédio daquela xícara de café, mas tivesse o mundo das notificações, das telas, das notícias, das conexões, através do seu iPhone, provavelmente a gente não teria a história de Martin Luther King Jr. Essa é a realidade. Você imagina esse homem acordando, ou melhor, não conseguindo dormir, e abrindo o seu TikTok e vendo algumas dancinhas fúteis e banais para tentar diminuir um pouquinho da tensão daquele ambiente. Inclusive, ele abre junto com a esposa e fala: vamos sorrir com essa dancinha idiota, porque a gente está com a ameaça de morte, é melhor a gente não pensar nisso. Já imaginou Martin Luther King com milhares de seguidores no Instagram, e ele fazendo ali uma observação do seu último post, e vendo se houve o engajamento necessário para que ele pudesse ser o líder de direitos civis lá na cultura norte-americana? Já imaginou se ele tivesse se perdido no Twitter, conversando sobre ideologias que não estavam acontecendo ao seu gosto naquele momento? Você já pensou se ele tivesse se distraído com conversas de WhatsApp com a sua assessora, tentando encontrar um outro meio para poder resolver aquele dilema? Você já imaginou se ele senta e pergunta ao ChatGPT: eu estou em crise, estou ameaçado e disseram que vão matar a minha família. O que eu devo fazer, Claude GPT, por favor? A gente não teria a história de Martin Luther King. A minha preocupação é que ele não tinha o iPhone em suas mãos. E por isso ele foi fiel ao seu chamado e ouviu a voz interior. O desafio é que nós temos o iPhone nas mãos. O desafio é que nós temos tantas histórias lindas e que podem marcar a humanidade, estão sentadas nessas cadeiras ou assistindo esse vídeo onde ele chegar. E que infelizmente nunca serão histórias consumadas, concretizadas, porque serão histórias silenciadas pelo barulho da internet, pelo buraco negro digital, pela futilidade das redes sociais e pelo nosso vício em dopamina barata. Gente que nunca vai lidar com as crises que ele vive ao seu redor, gente que nunca vai parar para refletir o sistema que vive, gente que nunca vai parar para salvar o seu casamento, gente que nunca vai reescrever uma nova história, gente que nunca vai marcar e deixar um legado, porque ficou preso demais nas suas próprias distrações e estímulos. E estímulos mais distrações é igual barulho. Quantas histórias lindas estão se perdendo nessa noite, nesse lugar, enquanto eu falo aqui, de gente que aprendeu a anestesiar o seu chamado, que aprendeu a silenciar a voz de Deus e que já não escuta mais o propósito, o sonho e o ideal do Senhor para o seu coração. Graças a Deus que o Martin Luther King Jr. não tinha iPhone. Misericórdia de nós que o temos. E que vivemos nessa geração distraída e que está perdendo a capacidade de responder à altura a um mundo que precisa de uma ação pontual. E nada vai mudar, irmãos e irmãs, se a gente não tiver uma decisão sóbria e sensata de andar no contrafluxo desse mundo. Eu sei que não é uma mensagem que traz popularidade. Eu sei que não é uma observação que traz para você um certo tipo de conforto, mas eu me vejo como pastor responsável de ir no contrafluxo e trazer para você uma reflexão, para que você não seja mais massa de manobra, para que você não seja mais da cultura de rebanho, para que você não seja mais simplesmente alguém manipulado por um mundo que determina qual é a próxima trend que você vai fazer e você a faz, sem marcar a história, sem fazer a diferença, sem mostrar para o mundo o caráter de Cristo.
se nós não abrirmos espaço para o silêncio e a solitude, se a gente não abrir espaço para a quietude e para o espaço onde Deus pode falar conosco, nós podemos estar vivendo um dano e um perigo sem precedentes na nossa história. Henry Nouwen foi um teólogo e pastor e sacerdote católico que conquistou o coração dos protestantes por falar muito sobre disciplinas espirituais. E ele escreveu sobre solitude e também sobre o silêncio da seguinte maneira, e eu cito aqui a frase dele. Sem o silêncio e a solitude, é virtualmente impossível viver uma vida espiritual. Não levamos a vida espiritual a sério, se não reservarmos algum tempo para estar com Deus e ouvi-lo. É virtualmente impossível. Essa linguagem não vai acontecer enquanto eu não abrir um espaço, sair do buraco negro digital, reduzir o barulho, desativar as notificações e aprender a guardar o meu coração, a minha caixa de diálogo com o meu Criador, para ouvir a sua voz. Não dá para ter uma vida espiritual séria, sem silêncio e sem quietude da alma. Eu sei, irmãos, eu tenho me esforçado para trazer para você um conteúdo atual, bíblico, prático, para que você saia por aquela porta e saiba o que fazer exatamente com ele na segunda-feira pela manhã. Mas eu garanto para você, não é suficiente. Não é o bastante. Por isso que você está aí, vivendo com lutas contra o pecado e parece que nunca supera. Por quê? Porque não aprofunda raízes. É barulho demais. Você não sente que está cansada? Você não sente que está esgotado? Você não sente que acordou, parece que não deu tempo de dormir? Você não corre para a cama se arrastando porque parece que a vida sugou sua energia? É barulho demais, é notificação demais, é tela demais para um sistema que foi construído para um relacionamento com os outros, comigo e principalmente com o meu Criador. Esse é o desafio. Abrir tempo e abrir espaço para identificar na caixa de diálogo e de ressonância as vozes que falam comigo, mas identificar especialmente a voz do meu Criador, a voz do Deus que me chama ao seu propósito, para ouvir o que Ele tem para mim e para saber o que Ele tem preparado ao meu coração. Por isso eu quero chamar você a abrir a sua caixa de diálogo e saber que não é fácil trabalhar com ela. Eu trouxe a minha aqui. Essa aqui é a caixa de Pandora. Todo mundo tem a caixa de Pandora na sua casa, tem não? Geralmente ela é a última gaveta no armário da cozinha, esquecido do lado direito do fogão. O que você coloca lá? Pilha que estragou, cabo que não funciona mais, fone de ouvido que quebrou, tudo está lá, manual de geladeira. E de repente você acha que tem alguma coisa interessante. Então você abre a sua caixa de Pandora, como eu trouxe a minha aqui, e de repente você fala, eu preciso encontrar. Essa aqui é a nossa caixa de diálogo. É o lugar da ressonância. As 3 vozes estão aqui. E aí eu chamo você ao silêncio e à quietude. Você fala, pastor, eu não vou conseguir. Porque a hora que eu abrir a minha caixa de diálogo e buscar para mim o que eu preciso, eu não vou conseguir achar, pastor. Qual que é mesmo? Qual é a voz necessária? Qual é a voz correta? Onde que é o que eu estava procurando? Ah, a voz de Deus. Esse aqui não, esse aqui é o crítico interno. Peraí, não, esse aqui... esse aqui é o... ele vai me ajudar. Esse aqui vai me silenciar. Oh, que coisa boa. Isso aqui também não é a voz de Deus. Vamos tentar achar outra coisa aqui. Ah, a voz de Deus, achei. Que bom, a voz de Deus está aqui comigo. Eu perdi de novo. Cadê agora? Eu preciso, meu crítico interno apareceu, não quero. É uma dificuldade, não é? Eu sei que você está imaginando isso. Principalmente para você com transtorno de déficit de atenção. E você que foi adicionado à hiperatividade. Você que é extrovertido e não consegue ficar quieto no ambiente e no elevador, você puxa papo. Dizendo, será que vai chover? Pois é, né? O frio demorou para chegar esse ano. Para você que a sua mente é acelerada, a sua caixa de Pandora está aí. A sua caixa de diálogo. Eu sei que não é fácil, mas você precisa perseverar. Você precisa disciplinar o seu coração para identificar essas vozes. E com o decorrer do tempo, eu posso lhe garantir que você vai aprendendo a enxergar, ou melhor, a discernir a voz de Deus no meio dessas múltiplas vozes. Quando eu fui aprender a tocar violão, foi um grande desafio. O meu professor disse, pega essa música e tira o ritmo do violão para que você possa treinar na sua casa. Aí eu coloquei o meu CD, naqueles tempos longínquos, lembra? Na antiguidade, quando a gente tinha CD? Eu coloquei e fui ouvir. Eu escutava tudo, menos o violão. E violão, ele fez uma pegadinha comigo, não tem violão nessa música. E com o tempo, com a prática, eu comecei a ouvir apenas o violão. E eu conseguia perceber as notas, os acordes, os dissonantes.
E assim com a nossa caixa de diálogo. Com o tempo, você vai aprender a discernir as vozes. Mas isso precisa de prática. Por isso, praticando o caminho. Não é teorizando o caminho. Não é abstraindo o caminho, não é filosofando o caminho, é praticando o caminho. E quem é que nos ensinou a prática da solitude e também da quietude? Quem ensinou para nós que o silêncio é importante? Será que foram os pais da igreja? Será que foram os primeiros discípulos? Será que foi o monasticismo? Será que foram os monges tibetanos? Não, foi Jesus, que em Lucas capítulo número 5, disse que ele mesmo fazia isso para os seus discípulos também fazerem como ele. Afinal de contas, discípulo é aprendiz e aprendiz faz como seu mestre. Vamos ver como Jesus fazia? Jesus disse, ou melhor, Lucas registra: todavia, as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. Peraí. Notícias, reels, tweets, notícias, notificações, notícias, barulho. Espalhavam ainda mais, de forma que as multidões, multidões, algazarra, alvoroço, falatório, barulho, vinham para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Curadas de suas doenças. Sinais, prodígios, performance, desempenho, atividade, ativismo. Jesus, porém, eu amo essa passagem. Tem muito barulho ao redor de Jesus, está percebendo? Jesus, porém, se retirava frequentemente para lugares solitários e orava. Deixa eu melhorar o tom de voz para você pegar a suavidade, a beleza dessa frase. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários frequentemente e orava. O próprio mestre ensinou para a gente o que a gente deveria fazer. E ele ensinou que isso deveria ser feito frequentemente. Frequentemente significa disciplina, atitude e intencionalidade. Você entendeu? Percebeu? A palavra frequentemente está entre parênteses porque as linguagens das Bíblias em português eu não encontrei nenhuma que trouxesse esse termo frequentemente. Mas a tradução em inglês eu encontrei. E eu fui procurar no original para ver se eu não estaria falando alguma coisa equivocada com você. E sabe o que eu descobri? No original grego existe um tempo chamado tempo imperfeito. E é justamente esse tempo que Lucas usa para narrar a atividade de Jesus de se retirar para lugares solitários e orar. A palavra imperfeito significa exatamente isso, que não está completo. Ou seja, a tradução literal para o grego, para o tempo imperfeito seria assim: Jesus se retirava para orar, Jesus estava se retirando para orar e Jesus estaria se retirando novamente para orar. Você percebeu? Por que é imperfeito? Porque a ação nunca é completa, é imperfeito. Por isso que Jesus grita na cruz, teletestai, está consumado, o tempo é perfeito, já foi feito, não vai fazer de novo, é um sacrifício eterno, mas aqui é imperfeito. Jesus se retirava, estava se retirando e se retiraria, é hábito, é disciplina, é prática. Você não vai seguir o mestre se não houver uma dose de disciplina e de atitude. Isso não vai vir com sensacionalismo, com sensibilidade, não vai vir com uma oração poderosa e forte, não vai vir com talvez um sintoma de aura espiritual, não, vai vir com atitude e decisão. Jesus fez isso, frequentemente. Se você ainda não está convencida ou convencido, não se preocupe, eu vim preparado para argumentar com você hoje e com seu crítico interno e com seu narrador interno de uma forma violenta. Olha os textos bíblicos que apresentam Jesus se retirando para lugares solitários. Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, sendo ainda escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Percebeu? Lucas capítulo 22, 39. Como de costume, Jesus saiu, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos e aprendizes fizeram o mesmo. Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão barulhenta, ele subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer estava ali, sozinho. Jesus fez o movimento, Jesus mostrou o caminho e Jesus disse: o que eu fiz, vocês façam também. Jesus era Deus, Jesus era divino e mesmo assim ia para lugares solitários com frequência e com intencionalidade, abria tempo e espaço na sua agenda frenética de compromisso e de atividades para estar com o Pai e ouvir a voz amorosa do Pai numa atenção completamente plena. Ai, que coisa linda saber disso. Só que o texto fica mais profundo.
O texto mostra para mim que esse lugar era chamado de lugares solitários. E aí eu quero desmontar alguns argumentos que seu crítico interno trouxe para você exatamente agora. Eu, mãe, solteira e solo, eu não consigo. Eu, empresário, com a minha franquia ascendendo, eu não consigo. Eu, investidor, acompanhando a Bolsa de Valores, mas de jeito nenhum. Eu, com esses compromissos e TDAH, não é para mim. Bom, a palavra lugares solitários significa literalmente a palavra eremos. Eremos em grego, você já ouviu ela em português. O eremita. Eremita é aquele que vai para lugares desertos e vive como alguém que está em abstinência do relacionamento social, do barulho da sociedade. Jesus não era eremita. Jesus ficou 40 dias no deserto e voltou. Jesus subiu na montanha e desceu. Jesus saiu mais cedo para orar e depois esteve no almoço com os discípulos. Percebeu? Jesus foi e voltou. Deserto não é um espaço geográfico. Eremos não é um espaço geográfico. É um lugar existencial. E você pode criar o seu eremos, sem precisar ir para um monastério, sem precisar ir para uma chácara solitária, sem precisar ir para um monte tibetano. Você não precisa criar um espaço geográfico. Basta você ir para esse lugar existencial. Eremos é onde a sua alma se aquieta. A palavra de Deus diz no Salmo 46:10, uma frase muito forte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, não dá para saber quem é Deus se a gente não aquietar o nosso coração antes. Salmo 27, versículo 6. Em todo tempo ocorre no meu coração, a minha caixa de diálogo, lembra? Em todo tempo ocorre em meu coração, buscai ao Senhor. Quem é que fala com Ele? A voz do Espírito Santo. Onde? No lugar da linguagem. Para quê? Buscai ao Senhor. Buscarei, pois, Senhor, a tua face. É nesse lugar existencial que a gente pode encontrar Deus e aquietar a nossa alma. Esse lugar existencial também é um lugar onde a gente se despe do nosso eu. Lá a gente tira a nossa máscara social. Lá a gente desnuda a nossa persona, que a gente faz para ocupar papéis no mundo que vivemos. Lá a gente é a gente mesmo, com pijama às 5 horas da manhã, ou com o cabelo todo desgrenhado às 11 horas da noite. Lá a gente é a gente mesmo com Deus, sem postar, sem performar, sem tuitar. Lá a gente é quem precisa ser. Vá para o seu eremos e pare de ficar no mundo digital. Encontre o seu eremos na sua vida e pare de performar na sociedade mediatizada. Eremos é um lugar onde a gente se despe, onde a gente desnuda a alma. E eremos, em terceiro lugar, o lugar da revelação. Porque lá, diante do silêncio sepulcral, as vozes começam a aparecer e eu as coloco nas suas caixas respectivas. E digo, essa é a voz do Espírito Santo, me convidando ao chamado e ao propósito, reafirmando as promessas de Deus e comunicando a mim as verdades absolutas, eternas e imutáveis. É lá, irmãos. É lá, minha irmã, independente da sua rotina, independente do seu ativismo, independente da sua personalidade ou temperamento, é o eremos que te chama para um lugar solitário, quieto, de calmaria, para você experimentar a voz do Espírito Santo que sempre lutou para aparecer no seu coração, mas que tem sido abafada por tantas vozes e por tantos barulhos externos. Agora, cuidado em praticar o eremos. Existem alguns riscos. Eremos não é solidão. Solidão é um estado involuntário, onde a gente se sente rejeitado, malquisto, inapropriado. Eu não estou te chamando a um lugar de solidão. Solidão faz mal e é o mal do século. Traz enfermidades emocionais, espirituais e físicas. Não é lá que você estará quando estiver em solitude. Você estará em solitude. Solitude é um ato voluntário, pacífico e desejado, onde você vai e volta. Lembra de Jesus? Vai e volta. Porque você não pode ficar lá. Você não é um ermitão. Você não é um padre do deserto. Você é um ser humano que precisa tomar algumas atitudes diárias, mas você pode ir e voltar quantas vezes quiser, porque a solitude é um ato voluntário. E a solitude vai usar uma ferramenta chamada silêncio. O silêncio é quando você diminui o barulho externo para poder dar chance de aparecer uma coisa que muitos de nós já perdemos há muito tempo: quietude. Quietude é diferente de silêncio. Silêncio diz respeito aos sons, quietude diz respeito à alma. E é lá, quando eu alcanço esse lugar, que eu consigo ouvir e discernir com mais poder
a voz do Espírito Santo fala conosco. Por isso eu quero perguntar para você: e que tal a gente abrir tempo e espaço? Como disse Henry Nouwen, que tal a gente for intencional para viver uma vida espiritual séria, que abra tempo e espaço para que Deus fale conosco? Que tal a gente praticar o caminho com tempo, lugar, intencionalidade e disciplina? Vamos praticar? Eu quero convidar você a não se satisfazer com essa mensagem hoje. Vá no nosso site, porque amanhã teremos mais materiais para você aprofundar o conhecimento e saber de mais coisas que os minutos que me restam não me permitem dizer. Eu quero que você vá lá e veja que o primeiro movimento que a gente vai fazer, e estará lá descrito, é que teremos textos bíblicos para você praticar a Lectio Divina. Se você não sabe o que é, volta, assista o vídeo, leia o material na parte de meditação e pegue versículos bíblicos, um para cada dia, que você terá lá no nosso site, para você praticar a meditação da semana do silêncio e da reflexão. Por exemplo, o Salmo 19:12, nós colocaremos lá para você. Sejam agradáveis a ti o meditar do meu coração e as palavras da minha boca, rocha minha e redentor meu. E você vai ficar com essa palavra para meditar durante o dia e praticar a Lectio Divina. E agora você vai colocar o silêncio como uma prática para fortalecer e potencializar o que Deus quer falar com você, com aquela palavra dele, das escrituras que ele mesmo deixou para nós. O segundo movimento é um teste rápido que você vai poder fazer, se assim quiser, para descobrir se você é mais orientado ao barulho ou mais orientado ao silêncio. Tem gente que tem mais facilidade com o silêncio e tem gente que é mais voltada para os sons extremos. E a gente vai fazer um teste rápido para você ver que tipo de perfil que você é e qual movimento você precisa fazer. Mas o mais importante que eu quero que você foque comigo a partir de agora é isso daqui. Nós vamos fazer um movimento de 3 etapas ou 3 partes. Você pode fazê-los ao mesmo tempo, mas eu quero chamar a sua atenção para isso. O primeiro movimento é você abrir espaço de silêncio e solitude na sua agenda. Vamos lá, irmãos. Nós não temos desculpas para isso. Abrir espaço e agenda significa o seguinte: você não vai criar mais uma rotina. Você vai usar a sua rotina para que ela encaixe o silêncio e a solitude. Por exemplo, eu faço o meu tempo de silêncio e solitude às 5h30 da manhã. Meu relógio desperta e eu não vejo isso daqui, não vejo essa tela, até que eu tenha passado tempo suficiente com Deus e com a sua palavra. Quanto tempo isso dura? Eu não preciso dizer para você, para que você não tenha isso como referência, ou sinta que o seu pastor medita pouco demais, ou que você nunca vai chegar a meditar igual ao seu pastor. O tempo é você quem determina. Comece pequeno. Sua casa acorda às 6 horas, acorde 5:50 e vá de pijama mesmo e faça um exercício. Sente no sofá da sua sala e fique em total e absoluto silêncio. Se você quiser melhorar isso, você pode fazer uma caneca de chá ou uma xícara de café para tornar a experiência ainda mais agradável. Mas só sente em silêncio. Eu faço isso. E sabe o que acontece? Eu fico ali em silêncio. Nenhuma epifania, nenhuma manifestação extraordinária. Ali em silêncio. Senhor, eu te adoro. Será que hoje aquela pessoa vai responder aquela mensagem? Senhor, eu te amo. Será que está na hora de acordar as crianças para eles não se atrasarem? Jesus, o Senhor é tão maravilhoso. Será que eu preciso acordar minha esposa, que ela tem um compromisso mais cedo? Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso demais. Eu esqueci de responder aquela mensagem do irmão ontem à noite. Percebeu? Eu fico ali com isso. E tantas quantas são as vezes que o meu pensamento vai embora, eu trago de volta. É a lei dos 1000 retornos. Ou seja, eu vou praticar. E eu abro a caixa de Pandora e vem tudo junto. Não tem problema, não desista, mas fique ali. Mas não veja isso daqui antes que você tenha passado tempo suficiente com o seu coração aberto, abrindo tempo e espaço na sua agenda. Agora de manhã não te apetece, vai à noite. A sua casa dormiu, faça o seu momento de quietude. Se esconda no lugar, crie um armário pessoal onde você possa dizer, é aqui. Talvez você possa fazer isso em outros momentos da sua vida. Eu descobri um lugar maravilhoso de praticar o silêncio e a quietude. Eu vou compartilhar com você. Faz 2 meses que eu estou praticando. A minha vida mudou. É tudo muito mais leve. Eu descobri, irmãos, que no meu carro tem um lugar que quando a gente zera o odômetro, ele conta o tempo e a minutagem que eu passei dirigindo. E um dia eu abasteci o carro, zerei o odômetro e passando ali pelo menu, eu descobri no final do dia que naquele dia normal e habitual, eu tinha andado 1 hora dentro de Maringá dirigindo. E a maior parte do tempo, sozinho. E eu descobri que eu posso passar na parte do meu dia,
quando vou buscar os filhos da escola, quando eu vou para o meu trabalho, quando vou levar o filho no futebol, quando eu volto sozinho, eu posso gastar 40 minutos, 30 minutos, não sei quanto é o tempo, mas eu desliguei o som do meu carro, eu não respondo mensagens no semáforo, porque é contra a lei, e também não dirijo testando ou digitando, porque é contra a lei. E aprendi que a minha cabine do meu carro pode ser o santuário do meu silêncio. E lá eles aparecem todos juntos. Mas cada dia está sendo uma experiência tão maravilhosa, porque eu estou encontrando Ele, a voz dEle, a presença dEle. Eu encontro no meu dia a dia, na minha rotina. Eu não precisei acordar mais cedo, eu não precisei colocar uma coisa a mais. Eu só coloquei na minha agenda. Você pode fazer isso no intervalo, quando você atende seus pacientes. Você pode fazer isso quando você caminha no parque, quando você vai fazer seu exercício. Ao invés de colocar o fone de ouvido e ouvir um podcast sobre investimento financeiro ou sobre dieta cetogênica, que tal você ficar em silêncio? Que tal você acalmar o seu coração? Você pode fazer isso pedalando, vai para lugares remotos e pedale. Olha aí, TDAH, que coisa boa, você não precisa ficar parado. Você pode colocar em movimento, mas faça em silêncio e deixe os pensamentos fluírem, deixe a voz de Deus vir. Não se contenha, mas permita isso acontecer. Tão maravilhoso, tão intenso e tão poderoso que isso pode ser. Diminua o volume, diminua um pouquinho a quantidade de tempo que você passa nisso. Diminua um pouquinho, coloque limitadores, diminui a quantidade de séries, as maratonas que você faz, diminua o barulho externo, diminui a quantidade de publicações diárias que você faz, diminui a quantidade de curtidas que você dá. Não se preocupe se você não curtir o Pastor Denis ou a segunda IPI de Maringá. Se você está se poupando disso, você está fazendo um bom serviço ao se poupar algum tempo disso daqui. Eu não estou fazendo campanha contra a publicidade da igreja, eu só estou dizendo que a gente ficou insano demais. E se for para o seu bem emocional, você não vir o que a igreja postou, tá tudo bem. Se você decidir cancelar o seu Instagram porque você não quer dar mais tempo para você, tá tudo bem. O mundo continua sendo o mundo, a igreja sendo igreja. A gente não foi igreja com Instagram até hoje, e não vai ser ele que vai nos fazer uma igreja mais viva e eficaz. Diminua o barulho e coloque na sua agenda. Só que, sobretudo, a segunda parte é tão interessante quanto: traga consciência. Primeiro, você vai abrir espaço e agenda e vai colocar o seu movimento. O que você vai fazer? Ficar em silêncio. O que vai acontecer? Não sei. Só fique ali, espere Deus falar com você. Segundo, consciência. Nessas minhas andanças de carro aí, em silêncio, eu comecei a prestar atenção em coisas que eu não prestava antes. Essa semana eu estava passando aqui por essa região e naquele ponto de ônibus aqui à frente, na região da universidade, me chamou a atenção, a hora que eu parei no semáforo, um grupo organizado de fila de estudantes para pegarem o transporte público. Eu sou um cara meio sistemático, gosto de organização, então eu olhei para aquilo e falei: uau, que orgulho de ser maringaense. Isso é um exemplo de cidadania. Todo mundo enfileirado, esperando educadamente o seu momento de entrar no ônibus. Mas o meu tempo de percepção e de consciência me levou a outra observação. Era o comportamento e a atitude de cada um na fila. Havia cerca de 30 pessoas. Era o horário do almoço. E todos estavam na mesma posição e com a mesma configuração de corporal. Era a cena do Apocalipse, irmãos. São os fins dos tempos. Porque elas estavam, mas não estavam. Eu não sei se você percebeu. Alguns estudiosos já estão dizendo: e será que precisa um pastor falar disso? Quando você está aqui, você não está aqui. Deixa eu repetir de novo para você. Na mesa da sua casa, quando você está aqui, você não está aqui. Por isso que consciência, que hoje a meditação oriental chama de mindfulness, que se tornou um frenesi entre as pessoas, principalmente no ambiente do mercado de trabalho, está nos chamando a uma atenção plena de tão imperativos que nós estamos na nossa autoconsciência. A verdade é que não há atenção plena, não. Na verdade eu chamo isso de atenção amorosa. Deus nos dotou de recursos, de percepções, de neurônios, de capacidades de sentir cheiros, sabores, experimentar toques, ter visões, e a gente não está experimentando isso.
Sabe por quê? Porque a gente gasta tempo com isso para tirar toda a percepção e consciência de onde estamos. A gente come sem consciência. A gente tira foto daquele prato bonito do restaurante chique que a gente foi e fica comendo com o celular na mão. Não sente o sabor, mas posta para todo mundo ver que o prato era bonito. Só que você mesmo não desfrutou. Você posta uma imagem com seus amigos que na verdade você nem abraçou. Você posta uma viagem com a família que para a performance midiática e a sociedade imagética faz muito vulto e faz muito sucesso, mas você não desfrutou com ela, porque não estava consciente, não estava lá. Na verdade, irmãos, o que nós estamos vivendo é uma farsa, porque a maioria das coisas que nós postamos e que nós gastamos tempo para editar, para colocar filtro, para adicionar legenda, são coisas que nós não vivemos. Aquele pôr do sol que você colocou filtro, editou legenda, quando você foi olhar para ele novamente, ele já tinha ido embora. Você não sentiu o abraço materno, você não sentiu o olhar carinhoso dos filhos, você não percebeu Deus do sorriso daquela criança, você não percebeu Deus do cheiro daquele ambiente, você não notou que ele estava ali quando você estava com aquela pessoa, você não percebeu onde estava, porque você não estava lá. E nós não temos estado lá, porque temos estado somente aqui. Consciência, irmãos, consciência. A nossa história está por um fio, porque estamos perdendo a sanidade, estamos perdendo a consciência. E traga a atenção amorosa de tudo que Deus é e tem feito na sua vida. E você pode fazer isso com contemplação. Contemplar é o último movimento. Você pode olhar para a natureza e dizer: Deus, eu te admiro pela tua beleza. Porque Deus poderia ter feito o mundo preto e branco e o mundo sem sons, mas Ele fez tudo isso só para dizer para você: me perceba, me veja. Marcos Eberlin, que é um cientista, ele é adepto daquilo que nós chamamos de design inteligente. A ciência que mostra que não é evolução, mas que é a criação por meios científicos. Vale a pena você pesquisar isso, design inteligente. Ele diz o seguinte: Deus é exibido e exagerado. O nosso Deus é exibido e exagerado. Ele plantou cada uma das coisas exibidas e exageradas ao seu redor. Só que a gente está com um vídeo profano, a gente está com dancinha de TikTok, a gente está com uma imagem sensualizadas, a gente está com um vídeo engraçado só para descarregar o nosso cansaço. Não é descarga de cansaço, é vício de dopamina barata. Atente-se a isso, cuidado. Será que precisa de uma voz profética para dizer: irmãos, nós estamos em problema, os nossos filhos estão viciados, as nossas famílias estão perdidas. Falta consciência, porque falta contemplação. A gente não contempla e, portanto, nós não vamos nos levantar em nenhum momento nessa condição para ouvir o que precisamos ouvir e tomar atitudes naquilo que precisamos. O meu convite para você é passar a sua semana criando templos e palácios do silêncio, sem precisar mexer na sua agenda. Meu desafio para você é praticar a consciência e saber onde Deus está e onde Ele se manifesta na sua vida agora. E por fim, contemple, gaste tempo vendo cheiros, sentindo cheiros, vendo coisas, desgustando sabores e sentindo que Deus e só Ele pode dar. E deixe a voz do Espírito Santo avolumar, e você vai ver que à medida que essa caixa vai sendo aberta, você vai conseguindo achar a voz dele lá. Vamos ficar em pé? Vamos orar juntos? Queria convidar você a fechar os seus olhos. Paizinho, nós temos um grande desafio pela frente. Nossas mentes estão aceleradas. Nós estamos hiperestimulados. Ansiedade crônica. Comparação. Barulhos externos e internos que se avolumam, que estão sufocando a sua voz. Senhor Jesus, nos leva de novo à Tua presença e ao lugar do Éden, o lugar do silêncio onde o Senhor se revela. Eu sei que em alguns momentos o Senhor vai preferir o trovão, em algum momento o Senhor vai mandar um terremoto violento para chamar nossa atenção, mas a verdade é que na maioria dos casos o Senhor fala no secreto, no silêncio, na rotina, e permita-nos ouvir a Tua voz no meio de tantas vozes da nossa cabeça. Nos ajude, Senhor, a desligar mais a tela,
silenciar as notificações e prestar mais atenção no seu coração. Nos ajude, Pai, a sermos mais saudáveis e menos doentes emocionais. Mais saudáveis como igreja no espírito e menos dependente de doses dominicais. Senhor, nos ajude a sermos uma igreja robusta, que pratica o caminho e que na quietude e na solitude encontra o teu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua linda e silenciosa semana, barulhenta por fora, mas quieta por dentro, em nome de Jesus. E antes de você sair e fazer barulho com as cadeiras, faça um barulho cumprimentando a pessoa que está perto de você e dizendo: tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.